Bom dia, pessoal. O pai já está on, diretamente do carro, eu e ele, porque hoje o dia começa cedo aí na clínica e o pai tem as crianças em casa, né? Ai, deixa eu desligar o fone aqui. Acho que vai ficar melhor o som se eu ficar sem fone. Bom dia, Alex. Eu sei que tá bom, pai. Só que daí, quando eu desligar o fone, quando eu te chamar, o áudio... Bom, vamos ver o pai entrar. Ó, tô te vendo hoje. Opa! Olha ali, ó. Eu. Mari, dá um feedback aí, tá bom o áudio? Tudo certo? Agora Numa melhorou, boa? tava travando muito. É porque eu tava com fone. Tá. Então, o assunto hoje é Adão e Eva. Tivemos um grupo de oração e falamos sobre Adão e Eva, e aí o pai ficou matutando esse assunto, então decidimos falar sobre Adão e Eva. Já fizemos oração para o Espírito Santo nos iluminar, para que a gente não fale nenhuma bobagem. Espero que quem Né? esteja assistindo também faça. E isso é bom que quem esteja assistindo faça oração também, porque aí o que a gente falar vai ser transformado pelo Espírito Santo e vai entrar no teu ouvido de uma forma que tu precisa entender. É. Então nós vamos falar sobre Gênesis. Vou ler 2 trechinhos de Gênesis, capítulo 2, ok? Tá tudo certo aí, Mari? Alex, ok? Capítulo 2, então, versículo 18. Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma companhia que lhe será recíproca. O homem exclamou. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Em seguida, tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois do lado que havia tirado do homem, Javé Deus formou uma mulher e ela levou a levou para o homem. O homem exclamou: essa sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirada do homem. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Palavra da salvação, glória a Deus. Senhor. Glória a vós, Senhor, não é quando é Antigo Testamento? O Novo Testamento? Eu não sigo muito as normas. Ai, tá bom, rebeldão. Tá, e aí, pai? Bom, vamos conversar aí a sobre gente isso. estava falando na reunião sobre o Adão e Eva, né? Sobre a criação do homem, da mulher, do universo, da terra, dos peixinhos, etc. E aí me ocorreu de começar a pensar sobre esse assunto e invocar o Espírito Santo, né? Então tem alguns insights que eu tive essa semana, que claro, todo mundo deve ter, né? Mas vamos juntar tudo, vamos tentar juntar tudo para entender por que essa história está na Bíblia, né? Por que tem uma história assim que todo mundo discute. Ah, mas o mundo foi criado a partir de Adão e Eva, não tinha outros seres humanos no mundo quando tinham Adão e Eva? Que idade faz? Quanto tempo faz que teve Adão e Eva? Tu faz as contas, o homem nasceu muito antes que isso. Tem muita polêmica a respeito disso, porque tem os fundamentalistas que dizem, não, é assim. Acredita, fica quieto, não discute. Isso é pecado discutir. Isso é dogma. Não é dogma, mas é uma coisa, é certo. Mas aí eu fico pensando, a Bíblia foi um livro inspirado por Deus. E
queira ou não queira, a religião católica, cristã, ela adota essa história, que é uma história dos judeus, judaica, não é uma história católica só. Ela veio de antes do... ela justifica o catolicismo, ela justifica a vinda de Jesus. A Bíblia toda, ela começa lá, já falando de Jesus, que vai vir. Mas, a partir de um certo momento, eu acredito, Deus sentiu que o homem não estava entendendo o que estava acontecendo, porque Deus optou por escolher o homem como seu ser supremo, criar e dar. É um ser perfeito, é feito a imagem e semelhança de Deus. E aí o homem olha para o homem e diz, cara, Deus me fez e não deu certo. Eu sou isso aqui. Eu fico doente, eu fico com pânico, eu fico ansioso, eu fico deprimido, eu tenho câncer, eu tenho inimigos, eu trato mal as pessoas, eu faço tudo errado. E por que é que Deus me criou? E por que Ele não me ajuda? Por que Ele não faz o que eu preciso? Olha os salmos, é uma choradeira só. Claro, tem uns que estão mais, né? Mas o pessoal fica chorando, precisando de Deus, eu preciso de ti, vem me ajudar, eu sinto que tu não me abandona. E aí vem o Gênesis, capítulo 2, que é o tema de hoje, e Deus diz assim, Gênesis 2 e 3, eu fiz o homem à imagem e semelhança, eu dei um paraíso para ele, mas ele quebrou essa confiança. Está explicado. Deus tirou dele fora. Eu disse que não era para fazer aquilo da maçã. Aí nós podemos entrar, para quem não conhece a história, vai, pelo amor de Deus, vai ler, né? Porque uma pessoa que esteja ouvindo aqui agora, que não conhece a história, o que aconteceu? Deus, no seu infinito amor, tendo amor sobrando, criou o universo, suas leis da física, criou a vida, que é uma coisa que um ser humano não consegue fazer com toda a inteligência dele, e aí ele pensou, vou criar um ser que eu possa amar e ele possa me amar. Mas o que ele Se quiser. Se quiser. Mas o que ele fez? Ele deu para esse ser a divindade do amor, que o amor é uma coisa divina, mas ao mesmo tempo ele deu uma carne, sobre a qual esse ser está sujeito a todas as tentações. Quando Deus sentiu que o homem amava ele, que ele fez, que estava bom, que estava legal, ele disse assim, tá, vamos ver se ele funciona mesmo esse amor. Como é que ele podia fazer funcionar esse amor? Fazendo outro ser humano. Porque Deus era fácil de amar. Aí ele botou a mulher. Resolveu todos os problemas? Criou um monte de problema. Porque assim, o envolvimento de Adão e Eva no assunto da maçã tem tudo a ver que o Adão confiou mais na Eva do que em Deus. Deus tinha dito para ele, ali no capítulo 2, Deus fala com Adão que não é para comer da árvore da maçã. A Eva nem tinha saído da costela dele. O Adão deve ter dito para ela, olha, aquela árvore lá, tu nem passa perto. Então Deus criou o homem com amor e com carne para testar esse amor. Óbvio que ele não passou no teste. Ninguém passaria. E não adiantava Deus pegar mais barro, fazer mais Adão, o Ivo, o Evo, fazer outros e fazendo que não ia funcionar. Não ia. Mas para explicar para o homem que está ali no Salmo chorando, desesperado, para o povo que saiu do deserto, 40 anos, para explicar que Deus não abandonou ele, a história do Adão e Eva é perfeita. E deve ter, a Mariana que me corrija depois, a gente pode conversar, deve ter nas outras religiões também essa quebra de confiança entre o homem e Deus, que nunca é Deus que quebrou, mas sempre o homem. Deus está ali perfeito, com amor e tudo mais. O homem é que não fez. Porque vamos convir, Deus podia ter perdoado Adão, mas estava bom, de bom tamanho ele dizer, olha, vai embora daqui, agora tu vai sofrer
Agora tu vai ver o que que é. Tu quis fazer por conta. Eu te mostrei o caminho, não é uma estrada asfaltada. Tem coisas que tu não pode fazer. Mas se tu não seguir esse caminho, a última coisa que tu vai ter é paz. Eu Literalmente. acredito que não, Adão, Deus não deixou de perdoar eles, mas ele fez eles viverem as consequências das atitudes, que é o que a gente vive o tempo todo quando a gente faz más escolhas. Não é assim, Deus castiga, que nem tu tá dizendo. Na verdade, nós sofremos consequências com todas as nossas Eu não escolhas. disse que Podem Deus ser. castiga, eu disse que se tem na mente que Deus castiga. É diferente. É assim, é confortável isso. Entende? Porque Deus criou o paraíso e disse assim, dentro destes portões aqui, as regras são essas. Não cumpriu essas regras, vocês não poderão mais andar neste local, que é o local de comunhão com Deus, comunhão face a face, comunhão de pai e filho mesmo, né? E aí vocês vão ter que andar com as próprias pernas. Os filhos fazem isso quando se emancipam, quando começam a entrar na puberdade e tudo mais. Querem sair de casa, eles querem fazer as coisas diferentes do que os pais almejam, né? E aí, olha, se tu quiser andar com as tuas próprias pernas, aqui em casa tu não pode mais ficar. Tem muitos pais que têm que chegar a esse ponto e dizer para os filhos isso, né? E eu acredito que essa relação familiar é o que aconteceu ali no Éden, né? A árvore do conhecimento, querendo ou não, ela foi uma árvore de disciplina. Essas são as regras, né? Tu não sabe cumprir essas regras, vão ter consequências. Uma delas é que se eu não posso escolher isso aqui por vocês, então eu não vou mais escolher nada. E aí vocês vão ter que fazer escolhas. Vocês vão ter que trabalhar para conseguir o próprio sustento. É a mesma coisa que um filho que sai de casa. Isso aí. Tu quer ficar aqui em casa, vai ser assim. Tu vai sair, ok, mas aí tu vai ter que pagar aluguel, tu vai ter que trabalhar para se sustentar. E foi o que Deus disse para eles. Com o suor do teu trabalho, tu vai colher as tuas plantações, a mulher vai ter as dores do parto. Por quê? Porque daí tá criando uma nova família. E aí, criar uma família não é fácil, né? Então, viver longe dos pais para um filho é sofrido. Eu lembro quando eu saí de casa e fui morar em Passo Fundo, eu chorei 2 semanas, eu não sabia nem o que fazer. Eu fiquei sentada no chão pensando, e agora, gente? Tinha tudo na minha casa. O que eu vou fazer? Não, mas tu fez uma escolha, tu quis viver experiências diferentes do que aquela que tu estava vivendo no teu lar, né? E aí, se eu quisesse voltar para casa, vocês iam me aceitar? Claro. Tu voltou um tempo. Então, todo o resto da Bíblia é esse caminho de volta, essa nova aliança que Deus vai criando com o homem. Olha, tu quer voltar para casa? Então, esse é o caminho para voltar para casa. Tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer aquilo. Né? Então, eu acho que essa relação de Adão e Eva com Deus, ela é muito... A gente pode viver isso muito na nossa família. Né? Legal isso que tu falaste de voltar para casa, porque, na verdade, o paraíso, aquele do Adão e Eva, né? Aquele que está descrito ali no capítulo 2 e 3, esse paraíso não dá mais para voltar. O paraíso para o qual tu vai é aquele que Cristo te oferece, que não é aqui na Terra. Concorda? Não tem mais o paraíso. A ideia é que esteja, né? Tem mais. A ideia é que esteja aqui na Terra. Não, claro, tu vai ter o paraíso porque tu vai ter, seguindo as normas e regras dele, o que ele sugere, vai ter paz no teu coração. Tu vai estar num paraíso interior aqui no teu coração. Mas o mundo pode estar acabando ao redor de ti. Não tem mais aquela paz, no mundo. Tu vai ter no teu coração, interior. Então, a história aí do Adão e Eva, em primeiro lugar, ela tem tudo a ver com a capacidade ou a liberdade que o homem tem de pecar.
Lá na reunião que nós estávamos conversando, alguém disse assim, pai, eu queria ter uma conversa com Adão. Eu penso assim, se eu estivesse no paraíso, eu ia comer da maçã enquanto Deus estava explicando que não era para comer. Eu não ia deixar ele terminar. Quem sou eu para julgar o Adão e a Eva? Quem somos nós para dizer, os caras, por causa deles, né? Porque é mais ou menos assim que funciona. É por causa deles. Comeram a maçã. E aí nós estamos ferrados. Não é por causa deles. Nós somos o Adão e Eva. Constantemente, todo dia. Nós temos uma opção de voltar. A gente tem a chance de escolher fazer tudo certo também no nosso dia, né? A gente dizer que a culpa é de Adão e Eva é a mesma coisa que Adão fez quando ele falou para Deus, eu comi a maçã porque a Eva me deu. Ele falou isso. Então, tá lá na Bíblia, então, assim, a gente tá sempre delegando. O primeiro delator. Sempre delegando pro outro. O primeiro delator foi o Adão. Isso. Então a gente tá sempre delegando para os outros a culpa dos nossos erros, das nossas falhas, e a gente não assume. E quando a gente não assume, a gente não tem margem para melhorar. Porque como a gente acha que a culpa não é nossa, então por que eu vou melhorar? E outra coisa que diz ali, né? No momento que eles comeram a maçã, eles se sentiram nus. Ou seja, tem certas coisas que tu faz tão erradas que tu não quer que os outros vejam. Esse nus também tudo aí é simbólico, né? Esse nu é assim, as pessoas começaram a ver que estavam fazendo coisas erradas e começam a se cobrir para tapar os defeitos e os erros. E, na verdade, no momento que tu tapa o teu defeito, tu tapa um pedaço de ti. Porque tu é isso aí. Então, não é que o nu é feio, é horrível, é pecaminoso. Não. É que tu tem vergonha do que tu vai mostrar. Não é um nu real, físico. É um nu espiritual. É aquilo que tu tem lá dentro de ti. Eles começaram a se enxergar e a ver que também eles tinham defeitos. E aí se sentiram nus. E daí, no momento em que eles fizeram isso e sentiram que estavam expostos, o que eles fizeram? Se esconderam. Porque eles quebraram o protocolo. Eles fizeram uma quebra de contrato. Era um contrato que tinha com Deus, que a gente tem. No momento que tu te converte, abre um contrato, bom, eu vou fazer o certo, sempre. Vou procurar saber o que é certo e vou fazer o certo. E a gente, às vezes, não precisa nem ler para saber o que é certo. Porque essa intuição que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, tem uma voz que diz pra gente, não faz isso que não tá certo, né? Então, a gente não precisa nem essa ética pessoal, essa consciência, a Bíblia, não precisa ler a Bíblia. Quanta gente não lê a Bíblia e não comete erros? Porque existe essa voz interna que sopra o que é certo e o que é errado. E ela é no instante que tu vai fazer o que tu vai fazer, né? Então, é aquela paz, assim, não, eu tô em paz com essa decisão. Então, isso, Deus está sempre em comunhão com a gente, nos auxiliando a tomar as nossas decisões. Com certeza a Eva já estava com o fiofó na mão na hora que ela pegou a maçã, né? Ela estava, assim, cheia de curiosidade, mas ela estava pensando, isso aqui vai dar merda, isso aqui que eu vou fazer, né? Então vou convidar Adão para fazer junto, porque não vou aguentar a barra sozinha aqui, né? Tu sabe, eu vou fazer uma piada agora. Eu tenho uma dúvida, porque aí no meio dessa história toda, quando Deus expulsou eles do paraíso, ele expulsou, viu? O termo é esse. Ele mandou embora. Tá, vocês querem fazer como vocês querem? Quiseram fazer, agora já fizeram. Vocês vão embora. Ele falou da serpente. E aí eu penso assim, mas ele mandou a serpente, o castigo que ele deu para a serpente foi de que ela ia rastejar. Mas o que ela fazia antes? Ela tinha patinhas?
Ela não rastejava. Não, assim, se ele, Deus podia ter pego a serpente e dito assim, ó, cara, eu vou fazer assim, o homem e a mulher, eu vou mandar eles embora, mas tu, eu vou eliminar, tu foi um erro que eu cometi, porque era o demônio, né? Ele não fez isso. Ele deixou a serpente ali, só que ele deixou ela repugnante, né? Que seria a forma que ele dá para a gente tentar se afastar do pecado é sentir que o pecado nos faz mal, né? Que o diabo é uma coisa errada, que o demônio nos dá conselhos errados. Então ele deixou ela repugnante, foi essa forma que ele, que o redator aí da história colocou, que tu vai tentar pisar sobre a serpente. Se tu não pisar sobre ela, ela vai te envenenar, né? Então sempre quando tu vê uma cobra, a tendência é ou fugir ou matar, né? Então a gente teria que imaginar o pecado com isso, né? Não ficar esperando que a serpente te ofereça a maçã, porque ela vai devagarinho, até que ela vai te convencer. Ele já dá essa aparência ruim, essa aparência hostil. Tu só vai aceitar a maçã se tu for burro, né? Por quê? Porque é uma serpente. Então, qual é a tendência? Fugir ou matar. Faz uma das duas coisas. Tu aceita também o pecado quando tu não valoriza a graça que tu já tem na tua vida, né? Porque das duas, uma, ou tu não valoriza a graça que tu já tem na vida, e aí tu aceita o pecado sem medo de perder o que tu já tem, ou a tua vida tá tão ruim que tu já tá topando qualquer coisa, né? E aí tu não se dá conta que tu tá tornando ela pior ainda, tu não dá passos positivos para melhorar a situação, né? Então, essa analogia que tu fez aí ficou muito boa, porque toda vez que a gente for pecar e a gente sabe o que é pecado e o que não é, não precisa ter um pastor, um padre para nos dizer, a gente sabe, a gente tem consciência moral disso, a gente tem que imaginar isso como uma cobra, né? O que eu faria se fosse uma cobra? Jesus amado, eu saía correndo. Então, o que tu faria se fosse uma cobra? Vamos dizer, né? Seguindo nessa analogia. Em primeiro lugar, ali naquele lugar, naquele mato, tem cobra. Não vai aí. Tu não sabe lidar? Isso. Não vai. Tá, mas aí eu tô num descampado e eu vi uma cobra. O que eu faço? Fico longe. Ah, mas eu tenho que passar lá perto. Fica olhando, né, te cuidando. Ah, mas eu tenho que chegar perto dela. Mata ela. Mas se tu faz tudo isso e deixa ela chegar perto, ela vai jogar o veneno em ti. A maçã, o veneno, sei lá o que for. Então a mesma com o mal. Tu deixa chegar perto, se o mal entrou dentro do teu coração, aí Deus deu decisões drásticas. Ele botou um dilúvio, ele acabou com Sodoma e Gomorra, ele derrubou lá a Torre de Babel, Deus tomou essas decisões drásticas. Quando chegou Jesus, ele diz, não, é com amor que faz, é com amor. Mas, cara, tem gente que já está com um monte de serpente lá dentro do coração. Está com um monte de problemas dentro do coração. Então Jesus também foi drástico. Teve uma hora em que ele pegou um chicote e disse assim, dá licença, agora é comigo. Eu vou tocar toda essa serpente aqui de dentro do teu coração, porque eu quero ocupar esse espaço aí. Deus, no Antigo Testamento, queria o povo. Jesus quer o teu coração. Só. Ele não quer o povo. Ele só quer o teu coração. E para chegar lá, ele jogou toda a doutrina dele. E se não conseguiu estar um coração empedernido, ele foi lá com o chicote. É isso que tu tem que fazer. Não, eu já estou ali cheio de serpentes tomando conta da minha vida. Não, mas eu quero aceitar Jesus. Tu vai ter que fazer uma faxina pesada. Porque no paraíso tu não está mais. A tentação aqui fora é pesada. O povo que está ao redor de ti, se tu olhar bem, está cheio de serpente. Porque o demônio, ele não está ali um diabinho com o rabinho, com o chifre, com o nariz feio, com o queixo comprido. Não. É a pessoa que está do teu lado.
Às vezes é tu próprio, né? Como é que dizia o filósofo? O inferno são os outros. Concorda? E a forma que quando tu, que nem tu disse, ela é repugnante, a serpente, ela é assustadora, ela é perigosa e tudo mais. A gente, olhando de longe, ela é muito feia. Mas quando ela começa a se aproximar, ela não vai virar esse bicho feio que é o diabo. Ela vai começar a se transformar nos teus desejos mais profundos. Ela vai se transformar em algo que vai questionar a tua identidade, vai se transformar em algo que vai questionar a tua liderança superior, que a gente usa como Deus, a nossa liderança suprema, né? Mas será? Será que Deus não quer que tu seja feliz, que tu prove todos os prazeres da vida? Aí ela começa a fazer tu pensar assim, mas se Deus não quisesse que tu provasse todas as coisas boas da vida, por que ele teria criado tudo, então? Né? E aí vai questionando a tua identidade, vai fazendo tu se sentir envolvido pelo pecado, né? Vai te dando justificativas boas para te cometer o pecado. Então, é um ato cirúrgico que a serpente faz para agir na nossa vida. Porque Deus, ele é justo e ele como é que eu posso dizer? Ele é claro. Sim. Né? Então, ele diz assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ponto final. E a serpente vem e ela tem argumentos. Então, assim, quando uma situação que tu tá em dúvida se tu deve fazer ou não, te faz criar muitos argumentos a favor dela, desconfia. Desconfia, porque se algo é certo, o certo é certo sempre. Ele não precisa de adorno. O certo vai ser certo sempre. Então, quando tu começa, não, mas é que tu vê, só tem uma vida e não sei o quê. Não é possível que um pai tão amoroso, que é Deus, não queira que tu fique feliz, se isso vai te deixar feliz. E aí tu gasta tanto tempo argumentando aquilo na tua cabeça, mais tempo do que tu leva fazendo a coisa errada. Eu me lembrei agora, nós fizemos uma live sobre o filme Advogado do Diabo, que o Al Pacino é a serpente, ele é o cara, ele é o diabo lá no filme. Aí ele olha uma hora pro Keanu Reeves e diz, o que tu quer, cara? Que Deus é esse? Tu não pode pensar. Se tu pensar, tu não pode olhar. Se tu olhar, tu não pode tocar. Se tu tocar, tu não pode gostar. Na verdade, a religião te diz isso, né? Né? Aí vem o diabo e te oferece isso. Diz, não, peraí, cara, só tu virar aqui pro lado, esquece, fecha os olhinhos aí, faz que vai dar certo. Aí a maçã, come a maçã que ninguém tá vendo. Mas Deus tinha visto. Mas a consciência depois, ela é torturante, né? Não precisa Deus vir aqui, descer com um raio. Se acendeu a ira de Deus e ele desceu com um raio fulminante. Tem várias passagens no Antigo Testamento que dizem isso. Pois é, não precisa Deus fazer isso. Né? Mas tu vê assim, por exemplo, nós estamos agora no assunto da guerra aí. Essa guerra é uma guerra religiosa. Então, que consciência tem alguém que queima uma criança viva? Os caras entenderam tudo. Deus é esse que ele tem no coração dele. Como é que tu vai expulsar esse Deus que está ali no coração dele? Como é que a humanidade chegou num ponto, né? E aí tu pensa, Deus não tem culpa disso. A culpa disso é o livre-arbítrio, que a gente está usando de forma errada. Quer dizer, essas pessoas são usadas, são treinadas, eles tomam drogas antes de ir para a batalha para fazer justamente as piores atrocidades. Mas teve um momento que a consciência dele pode ter chegado e dito, eu não quero fazer isso. E isso você deu. Mas tem muitos desses que tu vê relatos na internet que tiveram esse deslumbre da luz e não é isso. Não é isso que a gente está fazendo. Deus não é isso aqui. Então teve muitos que se converteram em meio ao caos
porque tiveram um encontro pessoal com Deus. Só que às vezes tu tá tão cego pelo que tu acredita que é o que tu entendeu da mensagem, ou que passaram para ti, porque eles são bem enfáticos em passar a doutrina, né? Desde que tu nasce, que eles vão Não é uma passando. religião, é uma lavagem cerebral. Retira dentro de ti qualquer resquício de humanidade e te transforma pior que um bicho. Exatamente. Então é tão cedo que isso começa dentro do cérebro deles, né? Porque o que domina mais o nosso coração? É a nossa mente, né? A nossa mente domina o nosso coração. Então, mesmo que tu saiba no teu coração que é certo, que é errado, se tu tem uma mente trabalhada para querer aquilo, tu esquece o que o coração quer, né? Então, eles vão trabalhando na mente das pessoas. E é que nem eu te disse, Deus não faz isso. Deus, ele diz assim, ó, é assim que funciona e é assim que não funciona. Se tu seguir por esse caminho, não vai funcionar. Não vai dar certo. E aí a gente acha assim, tá, mas é só isso. Que nem Jesus veio e disse, ama o próximo como a ti mesmo e ama Deus sobre todas as coisas. Ah, mas é só isso, entende? É ponto. Não tem condição, não tem objeção para alguma pessoa, para situações. Ah, mas o fulano não tem. É isso aqui e ponto. O diabo vem e diz condições. Não, mas nesse caso, vai ser assim. Vamos abrir uma exceção. E aí começa aqui. a ter aí tem as exceções. Aí tem as nossas leis, né? Por que um país subdesenvolvido tem tanta lei? É tudo obra do diabo, porque se tu tivesse Deus no teu coração e tu seguisse isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, não precisava ter leis. Mas aí a lei diz assim, não, nesse caso, se for assim, de tal jeito, aí então isso aqui é a punição. Se for tal jeito, não. Deus diz assim, não. É assim para todo mundo. Não tem, né? Tu pode ser o presidente ou tu pode ser o catador de lixo. Não, a lei é a mesma. Vai se adaptando, né? Porque tu vê que lá no Gênesis, capítulo 3, Deus disse assim, ganharás o pão com o suor do teu rosto. É mais ou menos isso, né? Aí botaram o Bolsa Família. Quem é que botou o Bolsa Família? Peraí, pai, só um pouquinho. Vou dar um aí só pra não esquecer, né? Tá. Obrigado. Fui interrompida. Vou só dar um rezinho aqui. Ai. Ele tá arrumando a obra aqui. Mas pode falar, pai. Tu tá virado em pixel. Hã? Tu tá virado em pixel, hein? Não, eu tava dizendo... Aí Deus disse assim, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ensinar o cara a não precisar mais suar para ganhar o pão. Bolsa Família. Então, assim, o ser humano, ele se adapta muito fácil a uma facilidade. Certo? Mas ali, escondido ali, tem um vírus, né? Transforma tudo em pixel. Tem um vírus aí. Por quê? Porque daí tu não precisa mais seguir aquela ordem natural de Deus. Pode ganhar o pão com o suor do rosto dos outros. Ou muito, muito, muito pobre, ou muito, muito, muito rico. Então, veja que o cara que escreveu o Gênesis estava muito inspirado por Deus. Primeiro porque ele deixou a bola picando para Jesus quando ele veio. Né? Se tu lê o Gênesis, tu vai ver assim, não, tudo aqui está escrito para que quando Jesus vier, ele vai dizer, não é a religião católica, não é para o povo, é para o teu coração, é ali que eu quero o lugar. Deus criou primeiro Adão, ele não criou um povo inteiro, ele criou primeiro Adão. Ele queria o coração do Adão. Depois ele disse, vai lá, te multiplica. E eu quero o coração de cada um, de cada um. Então, o Antigo Testamento inteiro está deixando a bola picando para Jesus. E aí, por isso que eu te falei essa semana, quando eu vi essa passagem de Jesus expulsando os vendilhões do templo, com um chicote, eu até para terminar, então, eu digo, chegou a hora da gente abrir as portas, as janelas
e fazer uma faxina no coração. Porque se não for pelo bem, vai ser pelo mal. Se não for no amor, vai ser na dor. A vida vai te ensinar que o melhor caminho é o amor. O caminho da paz é o amor. Mas essa faxina a gente tem que fazer. E Deus fez a faxina com Adão e Eva. Ele mandou embora. Como tu falou, são os filhos, vão aprender. Não fizeram, não foi pelo amor, foi pela dor. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção no Gênesis, que acontece também antes de Deus mandar eles embora, que tem Jesus ali também, Deus matou um animal e com a pele desse animal, Deus fez as roupas para eles. Então é o primeiro sacrifício de animal que acontece na Bíblia. É um sacrifício de um animal para tapar a nudez do homem. Então daí a gente já vai entendendo o porquê que tinha os sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Então é sempre algo para tapar o pecado que tu cometeu, né? Perdoar o pecado que tu cometeu. E aí isso remete ao sacrifício que depois Jesus fez por nós na cruz. E aí ele tapa toda a nossa nudez, que a nossa nudez seria o nosso pecado. Através do sangue que ele derramou, a gente, os nossos pecados estão cobertos, então, pela graça dele, né? E a ideia é que a gente não aprenda a não pecar mais, né? Mas essa coisa do sacrifício, né? Uma curiosidade também que eu queria dizer, por último, que tu falou assim, o cara que escreveu o Gênesis, né? Entende-se que quem escreveu o Gênesis foi Moisés, né? Em uma dessas subidas ao monte que ele ia para ter uma conversa face a face com Deus, Deus revelou para ele a criação do homem, né? A criação do universo, do mundo, da terra, né? Ele revelou todos os passos para ele. Então aí fica mais palpável, né? Como é que a gente tem esse livro na mão? Quem falou, quem escreveu foi Deus, que ditou para Moisés, assim como ele ditou os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei. Ele ditou também a criação do mundo, né? Então, não sei o que a gente pode fazer de fechamento, conclusão. Não, assim, só para te ajudar, então, o Moisés sempre ele subiu ao monte para rezar e para pedir que Deus iluminasse ele. Então, essa história de que o homem foi que quebrou o contrato com Deus era muito útil para o Moisés naquele momento, porque o povo estava revoltado. Dizia, pá, mas que Deus é esse? Pô, o cara nos tirou de lá de onde a gente estava e agora nós estamos aqui sofrendo, passando fome e tudo mais. Então, o Deus não dá uma facilidade pra gente. E aí o Moisés chegou com a história da Adão e Eva, diz, olha aqui, ó, nós é que quebramos o contrato. A gente vivia num paraíso. E dá para viver num paraíso. E aí, então, na próxima live, a gente diz como viver no paraíso. Vamos aprender. Nós temos a solução para tudo. Nós vamos cobrar, tá? Tá. Isso aí. Então tá, pai. Bom dia. Obrigada a quem assistiu. Se alguém quiser participar algum dia aqui com nós, é muito bem-vindo. Bom dia. Deus abençoe. Beijo, pai. Beijo. Bom fim. Beijo. Tchau. Tchau.